Muito bem, aqui é o professor Alisson Palombo da Escola Ceproara. Hoje nós iremos falar sobre questões relacionadas a traumatismo crânioencefálico, TCE, traumatismo crânioencefálico. A disciplina é Primeiros Socorros, ok? E vamos fazer uma aula um pouco diferente, pois iremos fazer uma analogia entre acidentes com altura, sobretudo envolvendo queda, e a questão do traumatismo crânioencefálico. Muito bem, trabalho em altura, segundo o DataSUS, o último censo do DataSUS, é a causa número 1 de mortes de acidente de trabalho no Brasil. Ok? Então, trabalho em altura está associado à causa número 1 de mortes em acidentes de trabalho no Brasil. Contudo, temos inúmeras outras causas e inúmeros outros fatores. Vamos nos atentar à questão da queda em altura, tá? E consequências relacionadas ao traumatismo crânioencefálico. Muito bem. Para ser um pouco mais específico e restrito, estarei apresentando uma visão um pouco técnica, mas de fácil compreensão de todos. Então, imaginemos a seguinte situação: um colaborador, um funcionário, está trocando a lâmpada de um estacionamento de uma empresa. Então, ele está com sua escada, cinto de segurança, ele deveria estar com a escada fixa, amarrada, ancorado, e por algum motivo ele não está ancorado ou estava ancorado, desceu essa escada com o uso do talabarte ancorado, tirou o talabarte, tirou o cinto de segurança e aí ele percebeu que esqueceu uma ferramenta. Como já estava no final do expediente de trabalho, ele deu aquela olhada, não viu ninguém da segurança, não viu outros profissionais e decidiu por si só, como um ato inseguro, subir a escada para pegar a ferramenta. No momento que ele sobe a escada, pega a ferramenta, ao descer ele escorrega 1,5 metro do chão, ele escorrega e cai ao solo. Ele estava de capacete, somente de capacete. Nesta queda, ele chegou a desmaiar por alguns segundos, 5 a 10 segundos desmaiado. Um outro colaborador estava indo pegar o seu carro para ir embora. O acidente ocorreu às 17 horas, ok? Aqui foi o início. Então, o início foi às 17 horas. Pois bem, o outro colaborador viu que ele caiu, que ele até deu uma desmaiada, mas logo ele retomou a consciência, levantou e começou a guardar a escada. O outro colaborador perguntou: tudo bem com você? E ele respondeu: não, tudo bem, tranquilo, né? Talvez por algum receio de não estar usando o equipamento no momento que deveria estar usando, de sofrer alguma sanção. Vale ressaltar que quando se investiga acidentes não se busca culpados, busca identificar as causas e propor medidas para que esse acidente não ocorra novamente. Mas vamos considerar o fato que o outro colaborador viu e só perguntou, ele disse que estava bem e esse colaborador foi embora. Essa informação é importante que a gente guarde ela, porque isso mudaria completamente o final dessa história se fosse feito de maneira diferente. E esse trabalhador que caiu às 17 horas, ele guardou seus equipamentos, o horário dele ir embora é às 17 horas, passou o cartão de ponto, montou no seu carro e foi para sua casa. Chegou na sua casa às 17h40, onde ele já estava começando a ter uma leve cefaleia, uma leve dor de cabeça. Tá? Então ele começou a ter uma leve dor de cabeça às 5:20 da tarde. Caiu às 5 horas, 40 minutos depois começou a ter uma leve dor de cabeça. Essa dor de cabeça foi ficando um pouco mais intensa, foi aumentando, né? Imaginemos que é uma sexta-feira, esse colaborador, enfim, comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa na casa dele. Por volta das 18h40, ele começa a sentir um pouco de enjoo, náusea, chega a vomitar, ok?
ok? E ele, a cada minuto que se passa, ele começa a ficar um pouco confuso e desorientado. Então, vamos estipular um horário aqui, às 19h20, ele fica confuso e desorientado. Muito bem, aí ele vai tomar um banho, relaxa, toma alguma medicação para dor de cabeça e vai, enfim, fazer alguma coisa na sua residência. Por volta das 20h30, ele começa a sentir um sono profundo, chamado estado de sonolência, tá? Então ele fica sonolento. E é um sono que vai aumentando, um sono profundo, aonde ele acaba deitando na cama e por volta das 21 horas ele vai entrar num estado chamado torpor. Ele vai ficar torporoso. É um sono muito intenso, muito profundo, onde dificilmente você reverte o paciente dessa situação. Às 22 horas ele entrará em coma, ele ficará comatoso. E às 23 horas ele irá morrer a óbito, ok? Então, vamos tentar entender isso aqui de uma maneira direta. Às 5 horas ele sofreu uma queda de 1,5 metro de altura. Muito bem. Às 5h40 ele chegou a desmaiar, passou mal, uma pessoa viu, ok. Às 5h40 ele começou a ter uma dor de cabeça leve. Às 18h40 ele já estava na casa dele, teve um pouco de vômito, né? Às 19h20 começou a ficar confuso e desorientado, depois de um período sonolento, torporoso, e entrou em coma, comatoso. E às 23 horas ele foi a óbito, tá? O que aconteceu com esse trabalhador? Pois bem, neste evento relacionado à queda, nós temos duas situações mais comuns, temos várias outras. Citarei apenas alguns, pois essa aula vai trabalhar especificamente a questão do traumatismo crânioencefálico associado à queda, né? A queda. Muito bem, então nós temos o arcabouço craniano, o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, ok? Essas três estruturas, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, formam o encéfalo. Este é o órgão mais importante do corpo humano. Muito bem. Esta estrutura aqui, o tronco encefálico, eu vou fazer um pouquinho mais ampliado aqui. O tronco encefálico, ele tem três outras estruturas: mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Entre o mesencéfalo e a ponte está o centro circulatório. No bulbo está o centro respiratório. O que comanda, o que controla o nosso sistema circulatório está situado nesta localização. E o que comanda a respiração, o sistema respiratório, está no bulbo, o centro respiratório. Então é aqui, é lá interno, é no início da medula, ok? Muito bem. Aqui começam as primeiras vértebras da coluna. Tá? Nós temos as vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrococcígeas. Se você tiver uma fratura alta de coluna, da segunda vértebra cervical para cima, você morrerá imediatamente. Por quê? Porque o comando, o centro circulatório e o centro respiratório, que estão localizados no tronco encefálico, estarão acima da fratura. Então você rompe as estruturas nevrálgicas, né, que descem pela coluna
vertebral, a coluna vertebral é oca, esses nervos passam por ela e vão saindo nos forames intervertebrais para comandar todo o nosso organismo. Então, se você romper aqui essas estruturas nevrálgicas, você terá de um lado o controle do coração e da respiração, e o coração e a respiração em si estará do outro lado. Então, não haverá mais frequência cardíaca e nem respiratória, o paciente morre imediatamente. Esse é um trauma conhecido em caso de suicídio, enforcamento, onde a morte não é por asfixia, é por essa lesão, né? Em acidentes automobilísticos conhecemos bem esse evento chamado lesão axonal difusa. Então, o paciente está em um veículo tendo uma aceleração, aí ele tem uma desaceleração, e o terceiro evento é a LAD, lesão axonal difusa. É o ricochete, é uma lesão onde ele tem uma fratura alta de coluna. Daí a importância, além do cinto de segurança, se regular o encosto do seu veículo. Regular o encosto do veículo bem alto para estabilizar, para evitar esse ricochete do pescoço. E nas quedas relacionadas a trabalho em altura, ocorre quando muitas vezes a morte é imediata. Esta é a causa dessa situação. A pessoa cai, tem uma fratura alta de coluna, quebra da segunda vértebra cervical para cima e morre imediatamente. A explicação técnica está aqui, tá? Ruptura, ficando o tronco encefálico com os controles respiratório e circulatório em um local e a respiração e a circulação em si em outra, não havendo comando, parando imediatamente, levando o paciente imediatamente ao óbito. Mas essa é uma causa imediata, de morte imediata. Talvez seja esse um dos grandes motivos que a primeira causa morte em acidente de trabalho no Brasil seja trabalho em altura. Mas nós temos uma outra que é até mais comum do que este evento, do que essa morte iminente, imediata. Nós temos uma outra situação que é esta situação. O que houve aqui? Houve um trabalhador que sofreu uma queda, teve um traumatismo crânioencefálico moderado ou grave, chegou a desmaiar, recuperou a sua consciência em alguns segundos e, em vez dele ser estabilizado e acionado, né, o serviço de emergência para ele ser avaliado no ambiente intra-hospitalar, ok? Ou avaliado até por uma equipe médica móvel, ele foi para a sua residência. Então, existe um espaço aqui, existe um espaço que fica entre o encéfalo, o cérebro e o arcabouço craniano. É envolto por um líquido, este líquido se chama líquor, ok? E o nosso encéfalo, vou falar a palavra cérebro para facilitar para vocês. O nosso cérebro, ele, como qualquer outro músculo, ele também incha, edemacia e desincha. A própria capacidade intelectual, quando você lê muito, raciocina muito, causa muitas sinapses neurais, o seu cérebro, de manhã você acorda, ele está do menor tamanho que ele poderia estar, tá? Seu cérebro está em repouso, estava em metabolismo basal. Ao longo do dia você vai fazendo suas atividades, ele incha um pouco dentro do arcabouço craniano. E existe esse espaço, como o desenho aqui ilustra. Este espaço é chamado de complacência encefálica. Complacência encefálica. Acima de 1 ano de idade, nós temos a complacência encefálica de 50 ml. 50 ml é a quantidade de sangue que é deslocado para que esse cérebro enche. Na verdade, não exatamente sangue, líquor. O líquor é como se fosse um sangue um pouco amarelado, mistura de ketchup com mostarda. Então, há um aumento, até 50 ml é fisiológico, ok? Ele tem esse líquido desloca, o cérebro enche, depois ele vai voltando ao normal. Mas em alguns casos de traumatismo crânioencefálico, o nosso encéfalo não consegue se recuperar dentro desse espaço fisiológico anatômico do ser humano, obedecendo à complacência encefálica. Dos pulmões de um adulto, por exemplo, eles são 6 litros, né?
normal, o máximo que os pulmões podem receber, em média, e do encéfalo é o deslocamento de 50 ml. Neste caso, esse trabalhador que sofreu a queda às 5 horas da tarde, às 17 horas, teve um traumatismo crânioencefálico. Isso aqui começou a inchar lentamente, foi inchando. Cada período que ele foi aumentando, foi rebaixando o nível de consciência, ele foi tendo uma dor de cabeça, foi tendo vômito, confuso e desorientado, sonolento, torporoso, até ele entrar em coma. Ele estava deitado, isso é muito comum, no estado de sonolência, quando a pessoa normalmente já deita, paciente de barriga para cima. Ele não está indo dormir, ele não está em metabolismo basal, ele está entrando em coma, ele vai ficar inconsciente, atônico, a raiz da língua despenca, ele entra numa parada respiratória, alguns minutos depois, parada cardíaca, entrou numa parada cardíaca. Cada 1 minuto que se passa, a chance da pessoa morrer aumenta em 10% a chance de óbito. 10 minutos após a parada cardíaca, o paciente progride ao óbito. Mas professor, ele caiu às 5 horas da tarde e ele morreu às 11 horas da noite, deitado na cama na casa dele? Sim, isso é um acidente, são sinais e sintomas típicos de acidentes de queda. Muitas vezes o paciente que não vai para o hospital, que não vai ser avaliado, é por isso que existe a observação hospitalar. Se este colaborador, se aquele colaborador, lembra que eu pedi para vocês guardarem a informação? Se aquele que ao chegar no estacionamento visse e o alertasse e chamasse o socorro, e ele fosse encaminhado para o hospital, ele iria fazer raio-x, ele iria ser avaliado por um médico, o médico vai falar: opa, o senhor teve um edema, uma lesão, um traumatismo crânioencefálico, uma lesão intracraniana, um edema parenquimatoso, enfim, o senhor vai ter que ficar em observação hospitalar, ok? O senhor vai ficar em observação hospitalar, e aí sim, no ambiente intra-hospitalar, ele iria receber algumas medicações para que tentasse evitar esse edema excedido. Isso aqui se chama síndrome compartimental. Ele incha, não cabe lá dentro e começa a se lesionar, causando lesões inclusive no tronco encefálico. Então, no primeiro momento, ia receber medicações. Num segundo momento, se não conseguisse conter, poderia fazer um procedimento de colocar uma válvula, um procedimento chamado trepanação, para liberar esse líquido, diminuir a pressão intracraniana. E num último momento, num ambiente cirúrgico hospitalar, escalpela o paciente, corta a tampa do arcabouço, corta o abdômen, guarda isso dentro da barriga do paciente, e os encéfalos, o cérebro dele vai inchar ao ponto de sair para fora, vai ficar num ambiente controlado, estéril, banhado por antibiótico, medicações, até ele desinchar, depois volta, abre, coloca a calota, volta o couro cabeludo e fala um bom dia, vai para casa descansar. Isso não é possível da gente fazer na nossa casa ou na rua. Então, fica a dica, a Escola Ceproara preparou essa aula especialmente para você. Se você presenciar ou for a vítima, de queda, encaminhe esse paciente imediatamente ao serviço de emergência, tá bom? Um bom dia a todos, muito obrigado, até a próxima aula.